Eu vou contar que você ainda não sabe, você sabe de muita coisa, mas não tudo, não é? É verdade? Mas eu vou lhe contar, viu? Você sabe, meus pais, eu sou filha de um casal, eh, justamente, nome de Leonel Barbosa de Santana, e minha mãe, Santina Soares de Brito, né? E acontece o seguinte, que meus pais, ele morava na Guarita. A Guarita, esse tempo chama-se Guarita. A Guarita era uma propriedade justamente que estimava com Mamanguape, entendeu? Então é o seguinte, meus pais, fazendeiro, ele tinha engenho, né? Ele tinha um engenho, na propriedade tinha engenho, e naquele tempo ele era considerado um fazendeiro rico. Realmente ele tinha muita condição. Meu pai tinha muita condição, né? Tinha muito gado, tinha muitos animais, burro, que justamente carregava as canas para o engenho, e de tudo ele tinha muito, né? Então, eu sou, eu sou a penúltima da família, foram 10 irmãos. 10 irmãos. Eu já sou a antepenúltima, entendeu? Porque depois de mim tem mais 2. Qual era o nome deles, mãe? Seus Irene, irmãos. encostada a mim, Irene, e depois de Irene, o Zezito. Josezito. E antes? Antes, então, a começar da mais velha, Severina, quem chamava era Bibi. Aí vinha Cotinha, era Maria, a gente chamava ela Cotinha. E veio o Severino, que foi o Raminho. E depois do Raminho veio o Dão, que justamente era João, a gente chamava ele Dão. E veio o José. José, e depois do José, justamente veio do José, veio o Miguel. Depois do Miguel veio Chiquinha, né? Que a Francisca chama ela Chiquinha. Depois de Chiquinha, aí veio justamente sou eu. Uhum. E depois de mim, Irene, e depois de Irene, Zezito. Foram 10 irmãos, 10 filhos. Eu estudava em Mamanguape, que é Paraíba, né? Estudava na casa da minha irmã, de Severina, Bibi. Passava a semana lá, que era pertinho, mas como eu passava a semana lá estudando, e na sexta-feira ia para casa. Entendeu? Quando era na segunda-feira de manhã, ou no domingo de noite, eu voltava para casa dela. E a senhora estudou até E assim estudei, eu fiz, mas só consegui fazer o primário. Porque naquela época não era como hoje. A gente fazia o primário, quando terminava o primário, fazia a admissão. Depois da admissão, aí a gente continuava, né? Mas em Mamanguape não tinha, onde estudava, eu estudava do grupo, mas justamente não tinha onde continuar. Tinha, para quem quisesse continuar com os estudos, ia para Rio Tinto. Então, como a minha irmã, a outra mais velha, morava em Rio Tinto, já casada, morava em Rio Tinto, eu ia, justamente, estava tudo certo para eu ir para a casa dela, estudar lá. E o que aconteceu? Mas aconteceu o seguinte, que a minha irmã, eu estava com 14 anos e 6 meses, né? A minha irmã ganhou neném e eu fui para lá. Passar uns dias com ela, que ela estava de resguardo, né? E nesse período, no dia de domingo, no dia 12 de outubro de 42, de 1942. Ela era evangélica
e veio 2 casais fazer visita a ela. Cantou o hino, leu a palavra. Então, aquela palavra me comoveu, entendeu? E eu fiquei ali. Quando ela terminou a visita, eles foram para a casa de outra irmã que morava 3 casas depois da casa da minha irmã. E eu não suportei sair atrás. Quando eu cheguei lá, novamente leram a palavra e tudo, aí eu comecei a chorar. Aí eles disseram: minha filha, você quer aceitar Jesus como seu Salvador para ir para o céu? Eu disse: quero. E naquele dia, mais ou menos 3 horas da tarde, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Tinha 14 anos e 6 meses. Aí eu aceitei Jesus, aí dei tudo E para a sua casa. família gostou, mamãe? Aí meu pai não soube, meu pai tinha pavor a crente. Na propriedade dele, ele não dava, não tinha os morador, ele não dava. Foi crente, ele não dava trabalho. Tanta raiva ele tinha de crente. Não queria de jeito nenhum. Mas aconteceu que eu aceitei, ele não soube. E quando ele soube, né, só tinha eu, as outras já tinha casado, só tinha eu e Irene em casa, de mulher, né? E ele chegou, já fazia tempo, né? Mas ele não sabia, porque para eu ir para a igreja, tinha que minha irmã pedir a ele para eu ficar lá, para ela ir do outro dia para o médico menino, para eu ter direito a assistir o culto, né? Para ele não saber. Mas acontece que nesse dia, o meu irmão, José, aceitou o evangelho também. Quando foi um dia, ele disse: Luza, vamos para a igreja? O meu irmão. Eu disse: vamos. Então, eu não disse nada a meu pai, ele não estava sabendo, né? De maneira nenhuma. Que quando ele... Aí ele chega em casa, trabalho, disse assim, ele chegou e disse: cadê Luza? Aí minha mãe era uma mulher que ela não mentia, era uma mulher sincera, uma mulher de... Viu? Ali, disse, ela foi para a igreja. Para a igreja? Para a igreja de noite? Disse sim, foi com José. Aí ele disse assim: que igreja é essa? Eu disse: é a igreja dos crentes. Ah, ela é crente? Minha mãe disse: ela agora é crente. Pois quando ela chegar, eu vou dar-lhe uma surra que ela vai deixar de ser crente. Ele nunca bateu em filho nenhum. Nunca. Nesse dia, aí depois, quando ela chegar, ele dormia cedo, que ele acordava cedo, disse: olha, quando ela chegar, me chame. E quando eu cheguei, minha mãe disse: olha, Luza, teu pai está aí esperando você para te bater. Aí entrei para o meu quarto, não troquei nem de roupa, me ajoelhei. Me ajoelhei e comecei a orar: Jesus, tu estás vendo? Meu pai quer me bater. Senhor, me ajuda, me dá graça, me dá força. Comecei a orar. Aí o Senhor disse: continua. Eu senti no meu coração: continua de joelho. Aí eu continuei de joelho. Quando meu pai chegou, aí minha mãe disse, ela chegou, ela pegou a correia de 3 dedos assim, a correia. Quando chegou, aí eu também deixei a porta aberta, não fechei. Aí quando ele abriu a porta, que me viu de joelho, aí voltou, disse: ela está rezando, deixa ela terminar de rezar. Aí quando eu terminei, aí ele, pedaço. Aí, e o senhor dizia para mim: continua de joelho. E eu continuei de joelho, entendeu?
E ali, ele olhou, né, disse, Hora Santa, ela ainda está rezando. Que reza comprida. Aí disse, mas quando foi pela terceira vez, aí ele foi, disse, não é possível, ela ainda está de joelho, ainda está rezando. Mas ainda não, amanhã de manhã eu pego ela. Amanhã de manhã eu pego ela, tá certo. Aí meu pai foi dormir. No outro dia de Jesus, aí o senhor mandou que eu me levantasse. Aí eu senti para me levantar, troquei de roupa, me deitei e deixei a porta aberta. Eu não fechei a porta do quarto. Dormi a noite toda. No outro dia, ele saía muito cedo, né? Ele saía muito cedo. E de volta, quando ele voltou para tomar café, disse, cadê a Luza? Disse, tá aí. Aí, cadê ela? Aí eu vim, benção papai, Deus te abençoe, sente aí. Aí eu me sentei na mesa, a mesa muito grande, porque eram 10 filhos, né? E tinha mais o pessoal que trabalhava, os empregados também. A mesa era muito grande. E eu me sentei, ele sentou-se assim, disse, olha, que negócio é esse que você agora é crente? Que negócio é esse? Eu disse, papai, eu aceitei Jesus como meu Salvador e agora eu sou crente. Ele disse, olha, você sabe que eu não gosto desse povo. Você sabe disso, sabe? Eu sei, senhor. Disse, pois bem, vou lhe fazer uma proposta. Pois não, meu pai. Aí ele disse, olha, você sabe que eu já lhe dei. Não sabe? Digo, sei, senhor. Com 12 anos eu gostava muito de costurar, eu gostava de fazer tudo, de aprender a fazer tudo. Tudo eu queria aprender. Então ele comprou uma máquina para mim, eu tinha 12 anos. Minha mãe tinha máquina, disse, compra uma máquina para ela, porque ela fica na minha máquina e eu preciso costurar. Ele foi, comprou a máquina para mim e eu tinha vaca, tinha tudo, né? Muito bem. Aí ele disse, olha, você sabe o que eu já lhe dei, não sabe? Eu digo, sei, senhor. Pois é, vou lhe fazer uma proposta. O que é que você vai escolher? Você vai querer ficar com tudo que eu lhe dei e deixar esse Jesus? Ou vai querer ficar com esse Jesus e eu pegar tudo que lhe dei, dar à sua irmã mais nova? Eu disse, pois não, meu pai. Tá certo. O senhor faça o seguinte. Disse, agora você vai escolher, tá certo. Disse, olha, pode pegar tudo que o senhor me deu e dar à minha irmã, porque Jesus eu não vou deixar mais. Jesus entrou no meu coração. Pode dar tudo à minha irmã. Eu fico sem nada, não tem problema. Disse, tem uma coisa, não lhe dou mais sapato, não lhe dou mais de vestir, não lhe dou mais nada. Só lhe dou somente a comida. Eu digo, sim, senhor, muito obrigada. Me dá a comida, né? Mas como meus irmãos a gente era muito amigo, e o menino gostava muito de mim, desses irmãos bem chegados, a gente, sabe? Tinha aquele amor uns pelos outros. Os meus irmãos, não se preocupa, Luza. Não vai faltar nada para tu. Eu digo, tá certo, eu sei. Aí eles começaram. Tinha 2 casados já. Quando ia comprar as coisas para os filhos, comprava para mim. E os solteiros me mantinham de dinheiro. Eita, Então eu tinha mais dinheiro do que do que os outros. tinha dinheiro, tinha sapato, tinha vestido, tinha tudo. Porque meus irmãos supriam de tudo. Não faltava nada para mim. Aí foi tempo que chegou o dia do aniversário da igreja de Mamanguape. E todo ano tinha o batismo na hora do
O aniversário. na vez da festa. Tinha o batismo. E aconteceu que irmão João Batista, o pastor de João Pessoa, que ele era justamente o pastor geral da Paraíba, ele foi à festa de Mamanguape. Ele levou mais 2 irmãos, mais 3 irmãos. Inclusive, o Levi, o rapaz, em Mamanguape, dado ele ser muito bonito, porque por desta parte, mas Levi, você sabe que seu pai era bonito. Mas ele não queria namorar com nenhuma moça. Ele disse, eu não vou casar com tá namorando com uma moça sem casar. Então eu só quero namorar com uma moça quando for para casar. Aí ele foi para essa festa com o pastor, né? O irmão Levi, novo, com 20 anos de idade. Aí ele estava lá na hora do batismo, ele assistiu o batismo, ele estava na distância assim como daqui para a parede, do tanque onde eu fui batizada, do tanque batismal. Ele estava assim, a distância assim. Aí, quando eu fui a segunda a ser batizada. Quando eu ia saindo, ele ouviu aquela voz, dizendo, olha, a tua esposa é essa. Aí ele disse, oxe, minha esposa é essa? Aí ficou olhando, observando, né? Aí disse, bem, se é tu, Senhor, que estás falando, diz novamente. Aí ele ouviu a voz novamente. Essa é a tua esposa. Tua esposa é essa. Aí ele ficou calado. Aí terminou tudo, ele foi e chamou o pastor e perguntou, o pastor, irmão Manuel Pedro, o pastor. O pastor é Manuel Pedro. Aí disse assim, irmão Manuel, me diga uma coisa, aquela moça que o senhor batizou, a segunda que foi batizada, quem é aquela moça? Aí ele foi e deu toda isso, aquela moça é filha de um fazendeiro, eu conheço toda a família, é de uma família muito boa, uma família de nome. Meu irmão, o Miguel, por sinal, era prefeito da cidade. Esse irmão dela é o prefeito da cidade. É uma família que todo mundo considera. É de uma família muito boa. E ela é uma menina ótima, uma menina muito boa. Aí ele foi e contou a história a irmão Manuel. Depois, se você casar com ela, você vai fazer um ótimo casamento, porque a menina é excelente. Interessante que ele tinha 2 meses passado, antes de ir a Mamanguape, ele tinha tido um sonho. E sonhou o seguinte, que ia uma viagem, chegava num lugar, o ônibus parava e saía uma moça de dentro dessa casa, saía andando e ia embora. Quando chegava mais à frente, descia assim uma valetazinha e subia, porque justamente a casa da fazenda era no alto. A casa grande era no alto. Aí ele chega, aí ele ficou esperando e uma voz dizia a ele, estás vendo aquela moça? Aquela é a tua esposa. E ele, no sonho, ele ficava com aquela curiosidade. E aconteceu que nesse dia, quando ele volta, que veio para João Pessoa, que ele morava em João Pessoa, quando ele voltou, aí o meu irmão morava mesmo na rodagem, ali na beira da rodagem, passava a ponte, não era por onde é hoje. Para ir para João Pessoa, ia para o Guarabira, aquele meio de mundo. Aí passava na frente da casa do meu irmão. Meu pai tinha ido para Rio Tinto, que ele vendia, ele mandava caminhões, que ele exportava inhame, exportava feijão, muita coisa mandava. Tanto mandava para João Pessoa, como para aqui.
para o Rio Grande do Norte. O pessoal ia comprar, ia com o caminhão e apanhava as mercadorias e vinha. Aí ele o que faz? Eu peguei, né? Aí ele disse, meu pai foi para Rio Tinto e lá deu um problema intestinal nele, ele não pôde vir. Aí mandou um recado que conhecia o motorista dos ônibus, disse, olha, você diz a Raminho que morava na beira da estrada, você diz, parava lá o ônibus, toda vez parava lá, você diz a Raminho que para dizer à Santa que eu não vou agora de manhã, só vou de tarde, porque não estou bem do intestino. Aí justamente, e Levi, os pastores, vinha nesse ônibus. Aí parou na frente da casa do meu irmão. Tinha uma senhora com uma menina, aí disse assim, que a menina queria ir no banheiro. Aí o motorista disse, vá com ela que eu espero. Aí ficou esperando. O motorista desce e dá o recado a meu irmão que meu pai não vinha, só vinha de tarde. Eu que estava esperando meu pai, que tinha Apareceu. vindo da casa da minha irmã, e fiquei lá esperando meu pai. Aí fiquei esperando e disse, bem, meu pai não vem, então eu vou para casa, vou embora. Aí saí da casa do meu irmão e fui descendo. Que quando eu saí da casa do meu irmão, aí ele disse pronto, é essa moça que eu vi no sonho. Eu com a Bíblia, a sombrinha e uma bolsa. E com o mesmo vestido que ele me viu do sonho. Eita. Aí ele ficou aperreado, disse, oxi. Aí perguntou, me diga uma coisa, como é o nome dessa fazenda? Aí ele, que ele tinha trocado, né? Aí eu disse, é Leitão. Disse, pronto. É o Leitão que o irmão Manuel Pedro me falou. E a moça é essa. Diz que do jeito que ele viu no sonho, que eu descia, tinha uma ladeirazinha que subia outra, quando chegava lá em cima, ficava em pé, olhando para cá. Aí do mesmo jeito eu fiz. Ele disse que do mesmo jeito eu fiz. Aí fiquei olhando para o ônibus, né? Até o ônibus sair. Esse que ficou tão aperreado que deu vontade de sair, mas não dava mais tempo E para depois falar comigo. disso, depois Aí disso. ele foi embora. Foi embora. Aí o que faz? Isso foi no dia 7. No dia 7 de fevereiro. Quando foi no dia 17 17, eu recebi uma carta dele. No dia 17, ele mandou uma carta para casa do pastor, né? Que ele não tinha endereço meu, mandou para casa do pastor. Aí, a minha irmã disse, Luza, que estava fazendo enfermagem em João Pessoa, Chiquinha, Luza, eu quero ir a Mamanguape comprar um vestido para mim. Tu costura? Eu digo, costuro, pode trazer que eu costuro. Eu digo, mas a gente sonha cada besteira. Ele disse, o que foi que tu sonhasse? Ela disse, eu não sonhei que eu chegava na casa do irmão Manuel Pedro, na casa da irmã Luzia, que a mulher dele também chamasse Luzia, tinha uma carta daquele Levi para mim. Aí eu disse, mãe, agora sim, mãe, agora a senhora achou. Agora sim, viu? Eu disse, quem é esse Levi? Ela foi e contou. Disse, olha, mamãe, eu nem falei com o rapaz, nem nada, não sei nem quem é o rapaz. Aí tinha, realmente, quando nós chegamos lá, aí na casa da minha irmã, disse, olha, na casa de irmã Luzia tem uma carta para tu. Aí eu digo, é mesmo se é. Aí eu fui lá. Quando cheguei lá, estava a carta de Levi para mim. Já me falando do casamento. Uma apressada. Ele disse que já não tinha dúvida mais. Entendo. Não tinha mais dúvida, porque tudo estava dando certo com aquilo que Deus tinha revelado a ele. Aí não tinha mais dúvida. Aí pegou, mandou saber.
se eu queria casar com ele. Porque se quisesse, ele não tinha mais dúvida que era eu a esposa dele. Aí eu digo, bem, vamos orar? No dia 19 de março já veio para me pedir casamento. E seu pai? Ah, meu pai não gostou não. Não gostou não porque tinha um rapaz lá, por sinal, o Guedes, um rapaz também que era doido por mim, era de gosto do meu pai, que gostava dele, um rapaz direito, um rapaz rico, tinha muita condição, sabe? E papai tinha o quê? É? Papai tinha o Seu quê? pai não tinha nada, ele era alfaiate. Agora tinha a oficina dele, né? Trabalhava muito bem e tinha muitos fregueses. Chegou 1 hora da tarde, do ônibus de uma, aí ficou lá em casa, né? Aí meu irmão preveniu meu pai que ele vinha me pedir. Aí meu pai, na hora do jantar, a mesa grande, meu pai na ponta da mesa, eu na outra, né? Minha mãe, assim, e ele assim no meio. Aí falou com ele que ele tinha vindo para me pedir a casamento. Ele disse é. Aí me chamou, Lusa, vem cá. Eu estava ali. Pronto, meu pai. Se você quer casar com esse rapaz, você quer casar com esse rapaz, mesmo assim. Sabe? Eu disse, quero, papai. Aí disse, olha, aí disse para ele, disse, eu não sujo água para depois beber. Ele foi muito velho, era muito. Eu não sujo a água para depois beber. Eu vou dar ela casamento. Mas acontece uma coisa, que eu não dou a ela um lençol. O velho foi duro para mim. Não tem nada não. Ele disse, tem nada não, Celina, não se preocupe. Não preciso o senhor dar lençol. Uhum. Eu só quero mesmo ela. Não se preocupe. Ele também era um. Filho. Disse, o senhor não se preocupe. Olha, eu sou um rapaz pobre. Aí começou a dizer, eu sou alfaiate, contou a vida dele todinha. Disse, sou um rapaz pobre. Sou um rapaz evangélico. Procuro ter direito na minha vida. Eu vim pedir a sua filha casamento porque eu tenho condição de sustentar ela, de cuidar dela. Não tenha medo. Aí ele disse, pois é. Bem, então, tá bem, ela quer, tá certo. Aí acertaram logo o casamento. Aí minha mãe disse, ela não pode casar. Ela tem 15 anos. Ela só pode casar com 16. Com 16 é que casa civilmente. E ela só pode casar quando completar 16 anos. Então, isso foi no mês de março, abril, maio, junho. Faltavam 3 meses para completar. Aí, completei os 16 anos e minha mãe vendeu a novilha, me comprou tudo que eu precisava, fui para a loja, comprei tudo que a noiva que o moço precisa para casar, comprei tudo. E o trabalho eu sabia bordar. Eu me casei com 16 anos, mas eu sabia bordar. O enxoval já do filho da minha irmã e dela para ganhar o neném, eu fiz todinho. Bordado em filó, muito bonito, muito bem feito. Eu sabia cozinhar, porque minha mãe tinha empregada, tinha um empregado, né, porque lá em casa os panelas eram grandes e tinha que ser um homem para tirar as panelas. E tinha um rapaz, Mané Júlio, que ajudava na cozinha para tirar as panelas, entendeu? Porque só irmão era 10 comigo, né? Só filho 10. Fora os trabalhadores, as pessoas que vinham tomar café depois. Uhum. Então, aconteceu o seguinte, que A senhora casou? aí completei.
Aí fez tudo, fiz meu enxoval, bordei meu enxoval, fiz tudo. Quando assustou, para o dia 8 de outubro de 1944. Dia 8 de outubro. Aí ele disse que não me dava nada, mas minha mãe me deu tudo. E minha mãe tinha me dado um bezerrinho, estava uma novilha. Essa eu não vendi, ficou com minha mãe tomando conta, né? Nem ele podia tomar porque tinha sido minha mãe que tinha me dado. Mas o restante ele tomou, para minha irmã. E acontece o seguinte, que eu fiquei, fiz tudo, aí preparei tudo. Meu irmão, como meus irmãos queriam muito bem a mim, foi quem fez o convite pessoal. O casamento foi em casa, que todas as minhas irmãs casaram em casa, o juiz vinha, o trabalho vinha para casar em casa, fazer o casamento em casa. Aí ele veio para fazer, e eu e a minha irmã arrumamos a mesa, fiz o bolo, eu fui quem fiz o bolo para ele. Confeitei, ficou muito bonito o bolo, entendeu? E meu pai disse que não me dava nada, mas matou um porco, mandou E foi matar uma um porco festa. para a festa, mandou matar um carneiro e comprou não sei quanto de carne, uma banda de carne, e foi, meus irmãos trouxeram 2 caminhões De jeito. de pessoas lá da usina, de todas aquelas pessoas conhecidas. Foi uma festa que encheu ao pé, encheu de gente. Ai, todo mundo comeu. Meu irmão deu 3 perus, fora os perus que tinha em casa. Foi uma festa, foi comer para todo mundo. E a Entendeu? senhora, depois de casada? Aí depois de casada, né? Bem, e acontece o seguinte, que nós casamos no dia 8 de outubro, né? Sim. De 1944, e fomos morar em João Pessoa. Interessante. Lá, aí antes de casar, aí ele disse assim para mim, disse, Luza, tem um sargento que tem uma casa, o primeiro tem nesse tempo chama-se bangalô, novinho que ninguém nunca morou. Ele foi transferido e perguntou se eu queria ficar com o bangalô dele, com a casa dele, que eu ia casar, perguntou se eu queria casar. E tem em frente a esse bangalô, tem uma casa de palha. É uma casinha muito bonitinha, bem cheia de casinha, mas é coberta de palha. Sendo o seguinte, que agora o sítio é grande, tem muita coisa. Tem manga, tem pitomba, tem, tinha uma bananeira, tinha muitas fruteiras, sabe? E acontece que eu digo, não, eu dou preferência à casa de palha sendo minha do que bangalô dos outros. Ele disse, olha, veja o que você está dizendo. Eu digo, eu quero a casa de palha sendo minha do que um bangalô dos outros. Aí ele está certo. Aí então a casinha foi justamente quando nós casamos, a casinha parecia uma boneca, né? E acontece o seguinte, no dia que nós casamos, que chegamos de João Pessoa, aí estava o jornal chamando ele para o exército. Chamando ele para o exército. Ele disse, pronto, e agora? E agora, o que é que eu vou fazer? Aí chorava eu e chorava ele. Mas aí, depois a gente se conformou, essa coisa toda, aí ele se apresentou, e no dia 21 de 21 do outro mês, de novembro, Isso. ele foi chamado para o exército. Aí ficou no exército, né? A guerra. Aí ficou como soldado, foi para o exército. E terminou de entregar toda a costura que tinha, né? Trabalhando de noite para entregar, e entregou tudo e ficou nesse tempo de guerra. Era o tempo de guerra, nesse tempo, né? Foi em 44, aí tempo de guerra.
A guerra ainda estava, né? E acontece o seguinte, que ele estava para ser transferido também para Fernando Noronha. Mas aí depois resolveram a não mandarem outras pessoas. Ele, como era casado, aí mandaram outro no lugar dele. E graças a Deus que ele não foi. E acontece o seguinte, que nisso eu fiquei grávida também, né? No primeiro mês que casei, fiquei grávida. Aí foi justamente ter a primeira menina, que foi Suzy, né? Suzy. E ela, com 9 meses e 16 dias de casada, eu tive a primeira filha. Só foi mesmo diferença somente de 16 dias, para não dizer que. Né? Uhum. Mas acontece que nasceu Suzy. Quando foi com 1 ano e 3 meses, chegou outro menino. Já fiquei grávida da outra, da segunda menina. Era uma menina também, foi uma menina também. Suzineide. Essa, Suzineide, morreu com 9 meses de nascida. Sabida, forte, tudo. Adoeceu e morreu. De um leite que tomou, faltou o leite que ela tomava, que era lactogênio, e faltou em todo canto, não tinha mais. Aí o médico passou o leite clean para ela. Ela não se deu, começou a vomitar. Vomitou 1 mês sem parar. Foi a 3 médicos, não teve jeito. Morreu com 9 meses. Quando foi da menina, com 1 ano e meio, chegou a outra, Vera Lúcia. A diferença de 1 ano e meio para outra. Chegou Vera Lúcia. Aí chegou Vera Lúcia, essa está com 1 ano e 3 meses. Morreu. Morreu de um pedacinho de carne. Levi não gostava, ia para o quartel, ele não gostava só de pão. Aí sempre de manhã no café tinha inhame, batata, macaxeira, carne assada, entendeu? Ele não gostava só do pão. Então, ele estava comendo carne seca, carne assada, carne de sol assada com macaxeira. Aí ela tão sabida que disse, papai, dá. Aí ele pegou um pedacinho de carne, bem pequenininho, deu a ela. Era tão pequeno que ela chupou e engoliu. Quando foi 11 horas, ela vomitou essa carne, parecia carne verde. Começou a vomitar, deu a toxicose dessa menina, que terminando morreu também, com 1 ano e 3 meses. Entendeu? Aí com 1 ano e 8 meses, mais ou menos, chegou, aí eu tive a outra, Débora. Uhum. Que a Débora, justamente, aí quando foi com 1 ano, com 9 meses e 4 dias, ela faleceu. Então eu tive 4 meninas assim carregadas. Morreu, criou-se a primeira, Suzy, e justamente as 3 que nasceram por último, todas as 3 Jesus levou. Aí veio o quê? Aí veio o quinto, que justamente foi o Ziel. Foi o menino. Esse se criou, entendeu? Esse se criou muito bem. E acontece que daí por diante, aí veio isso aí, quando ele chegou, eu tinha 22 anos. Com 22 anos eu já tinha 5 meninos. Me casei com 16, tinha 5 meninos. Entendeu? Aí justamente. Aí depois veio Vasti,
com 1 ano e pouco, veio Vasti. Depois veio Suzan, né? Diferença de 1 ano e 8 meses, diferença de um para o outro. Chegou Suzan, Nós. depois chegou o Amós, né? Então, entre Amós e Suzan, eu tive 2 abortos de 5 meses, 4 meses. 2 meninos. Entendeu? Uhum. Então, o Amós foi o 10º. Aí passou-se o 10º, chegou de Amós. Aí, nessa época, Amós tinha 1 ano, tinha 8 meses, quando Levi foi transferido justamente de João Pessoa para aqui. Foi transferido. Nesse tempo ele era 2º sargento, quando foi transferido para aqui. Aí ficamos aqui, fomos morar ali na Praça Augusto Leite, passamos os meses ali, e quando ocupava uma casa ali na Vila do Sargento. De lá eu fui para lá, nós fomos para lá, para a Vila do Sargento. Aí passamos lá alguns meses, na Vila do Sargento, aí compramos uma casa ali na Benjamin. Interessante que quando quando eu tive a primeira menina, foi na casinha de palha, coberta de palha. Quando foi na segunda menina, nós já tínhamos feito um bangalô, uma casa muito boa. Nesse tempo era bangalô, que se chamava, uma casa. Até melhor do que a que ele ia alugar. Glória a Deus. Casa grande, né? E para você ver como é que Deus faz. E depois que viemos para aqui, aí compramos essa casinha, né? Compramos a casa e em seguida tinha uma irmã que morava em frente e foi morar com o filho fora e perguntou, irmã Levi, o senhor quer me comprar essa casa? Ele era muito econômico, Levi era muito econômico, muito seguro, viu? Seu pai era seguro. Aí, justamente, nós compramos a casa e o resultado, que hoje em dia ainda está no primeiro andar, na Benjamin Constante, nós construímos a casa, no primeiro andar, e foi uma beleza. Deu para todo mundo. Onde você justamente nasceu lá, Isso. na Benjamin Constant. Nasceu Suzani, Adiel, nasceu Suzani. Sim, eu passei de Amós, nós viemos para cá, ele veio com 8 meses. Eu passei 6 anos sem ter família. Eu disse, graças a Deus, Jesus agora se livrou de mim. Eu não vou ter mais filho. Pensei até que não ia ter mais. Aí chega Suzanê, com 6 anos depois. Com 11 meses, chegou Adiel. Antes de 1 ano, chegou Adiel. Aí esperava, quando pensei que não, antes de 1 ano, chegou Mosael, com 11 meses. Porque Mosael era para chegar depois, mas ele chegou, foi de 7 meses, aí justamente deu 11 meses, de Uziel para Mosael. Aí com 1 ano, justamente, com 1 ano e 8 meses, chegou você. Aí justamente foi quando aí eu parei já 14 filhos. Foi quando o médico chegou, o doutor Edmilson, chegou para mim e disse assim, Dona Luzia, quantos meninos a senhora já teve? Eu tinha 40 anos. Estava com 40 anos. Aí eu disse,
doutor, esse aqui é 14. 14? Pois a senhora não vai ter mais não, viu? E eu não vou nem falar com seu esposo, não. Peraí. Não vou falar com ele, não. Porque eu sei que ele não vai deixar. Aí eu não vou, mas eu vou fazer a ligação. Por minha conta. Aí tá certo. Aí fez a ligação. Aí parei em você. Papai não gostou, não. E? Aí quando ele chegou, aí o médico disse assim, doutor, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sei que o senhor talvez não vá gostar, mas eu fui obrigada a fazer. Por quê? Porque, olha, se sua esposa for ter outro filho, tanto vai morrer o menino como é, porque o útero dela está todo estragado. Vai tudo mentira. Ele disse, olha, se deixar, a senhora vai ter 20 filhos. Tava bem pertinho, já. Tinha 14, né? Vai ter 14, disse, a senhora vai ter 20 filhos. Aí, pois eu vou ligar. Aí fez por conta dele mesmo, fez a ligação e pronto. Ficou somente você, que justamente foi a última. Está com 40 anos. É o seguinte, quando o meu menino, o quinto menino, estava com 8 meses, não, 8 não, peraí, foi maio, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. É 8 meses. 8 meses, então eu adoeci com um problema no baço. Fiquei toda inchada, certo? Muito inchada, não comia nada, eu não pegava nem no menino que não podia. Eu tinha 22, ele tinha 8 meses, eu tinha de 22 para 23. Pronto. Aí acontece o seguinte, eu toda inchada, muito inchada. Aí fui o médico, doutor Araquém, que era especialista. Aí ele disse, olha, aí quando ele me examinou, ele disse, tem que fazer cirurgia. Aí disse para meu esposo, na minha frente não. Ele chamou ele e disse, olha, o estado dela, eu não garanto a vida dela não. Vou dizer ao senhor, vou fazer a cirurgia, porque de um cento se tira um. Mas possa ser que ela seja, de você seja essa, seja um, eu vou fazer. Mas porque o dela, o baço, o problema é de sangue. E todos eles desse tipo, é difícil escapar. Então, mas se ela não fizer, ela vai morrer. E se ela fizer, possa ser que escape. Né? Vamos fazer uma tentativa, mas não garanto. Mas tá certo. Aí o que ele podia fazer? Nada. Né? Aí foi para casa, muito triste, e assim, mas sem querer me dizer nada. Aí quando foi na quarta-feira, estava tudo pronto já. Aí quando foi na quarta-feira, foi foi da quarta-feira que estava de folga, aí foi apanhar o remédio que o médico disse que fosse apanhar lá, no consultório dele, para eu tomar antes da cirurgia que eu ia me operar na segunda-feira, na outra semana, na segunda-feira. Aí ele foi, apanhou os remédios, foi para eu tomar. Minha sogra estava lá em casa, né? Sua avó estava lá em casa. Aí ele chegou, ela disse, então, Levinho, foi que o médico disse. Aí ele disse, olhou para um canto, olhou para outro, não me viu. Disse, mãe, o médico disse que não garantia a vida de Lusa, não. Que ia fazer por uma aventura, mas que não garantia a vida dela. Que eu ia ficar ciente. E eu, detrás da porta, sabe quando a gente está doente? Fica querendo escutar tudo, né? E eu, detrás da porta, escutando. Aí eu abri a porta e disse, como é?
Ele não garante, não, é? Pois eu tenho um que garante. Eu tenho um que garante. Me dê remédios. Aí ele me deu remédio. Digo, eu não vou tomar, não. Eu digo, minha sogra, a senhora fica aqui com a... Só tinha mesmo como é que se diz? Os dois meninos, né? Sozinho, o menino com o menino, isso. A senhora fica com eles para eu ir para o ciclo de oração. Aí você fico. Aí eu fui para o ciclo de oração, que era justamente naquele dia, no ciclo de oração, aí era tarde. Era de manhã o dia todo, mas eu fui à tarde. Quando eu cheguei lá, que era justamente aniversário da igreja, do dia 15 de novembro, era o aniversário justamente da igreja da Assembleia de Deus. E estava chegando muita gente de fora. Era na quinta-feira, era uma quinta-feira. Aí eu fui para a igreja. Lá, Jesus usa um irmãozinho do interior. Aí eu não podia me ajoelhar, ele estava de joelho assim. Aí do banco eu me sentei perto dele. Aí Jesus usou ele. Disse, minha serva, se tu creres, eu te curo. Eu disse, eu creio, Jesus, eu creio. Aí fiquei, aí fui para a igreja. Isso foi na quinta-feira, passou a sexta, no sábado era o encerramento, justamente o dia 15 de novembro, entendeu? De 90, de 50, 51. Entendeu? Aí eu fui, e quando foi no sábado, era o encerramento, aí eu disse para Levi, eu chamava ele Nego, né? Nego, eu quero ir para a igreja. Disse, homem, como é que você quer ir para a igreja desse jeito? Não tem condição, nem de andar. Toda inchada, como é que você quer ir para a igreja? Eu disse, eu quero, me leve. Aí está certo, ele chamou um carro e nós fomos. Chamou um táxi e nós fomos para a igreja. Nesse tempo ele não tinha carro. Aí quando eu cheguei lá, na igreja, me sentei logo no segundo banco. O primeiro, segundo banco, fiquei lá. E a menina que foi com o meu menino, ficou com ele porque eu não pegava no menino, porque eu não podia. Nem pegar no menino eu podia. Aí peguei com o menino, aí Levi era auxiliar, né? Era auxiliar daí, lá. E justamente que quando terminou o culto, aí o irmão Antônio Petronili dos Santos, que era o pastor de lá, disse assim, eu estou sentindo o desejo de fazer uma oração pelos enfermos. Aí fez a oração. Na oração, eu senti, eu me peguei assim no banco e fiquei em pé, pegada no banco, e senti aquele fogo subir dos pés para a cabeça. Aquela quintura, e foi subindo, foi subindo, foi subindo. E quando terminou, eu estava outra, eu disse, oxente, peraí, eu não podia nem bater com o pé assim. Bati com o pé, não sentia dor, que era toda, a barriga parecia um zabumba, bum, 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 toda inchada. Bati na barriga, estava ficha. Aí eu gritei. Eu gritei, irmão Antônio, Jesus me curou. Aí ele disse, curou, irmã Luísa? Curou. Jesus me curou agora. Estou aqui, não estou sentindo mais nada. Ele era farmacêutico, né? Ficou aperreado porque podia ser alguma emoção, alguma coisa. Mas não foi emoção, foi uma realidade. E naquela hora eu fui para casa, sem sentir nada. A minha amiga, irmã Maria Costa,
Lusa, você não devia ter dito. Pode ser, porque você devia ter deixado para depois. Eu devia deixar para depois o quê, mulher? Que Jesus me curou hoje e deixar para depois? Aí fui para casa. Quando cheguei em casa, meu marido, Lusa, você não devia ter dito. Você devia ter ficado calada. Por quê? Para a gente ver se realmente. Eu digo, realmente não. Eu estou curada. Eu estou sentindo, não estou sentindo mais nada. Olha aqui, batia com o pé, batia na barriga, estava ficha. Aí ele ficou naquilo. Eu digo, sabe de uma coisa? E ele ficou. Mas você devia ter ficado calada para dizer depois. Eu digo, sabe de uma coisa, Tomé? Você está como Tomé. Pois eu vou. Eu agora não vou dizer mais nada, não. Quem vai falar com você agora é Jesus. Jesus é quem vai falar com você, pela palavra. Aí peguei a Bíblia, virei a Bíblia. Quando eu abri, botei o dedo, quando tirei. Digo, agora escute, viu? O que é que Jesus vai dizer para você? Aí foi justamente Malaquias 2 e o versículo 4. Para ser Levi, né? Isso. Quase que ele cai para trás. Quer dizer que até o nome dele falou, para ser com ele. Aí ele disse, tem mais jeito, não é isso mesmo? Aí esse Jesus aí, não brinca com Jesus não, viu? Interessante que até o nome dele, Jesus falou. Disse, depois agora, que eu não comia nada, e desse dia foi uma galinha torrada, dos pedaços que estava que ninguém queria, era o pé, era o pescoço, era esse pedaço que de casa, e aquele graxuá todinho na caçarola. Jesus. Eu peguei a garrafa de farinha, despejei, mexi, comi essa farinha todinha, essa graxa todinha com farinha. Comi tudinho. E que agora batei a minha vontade. Graças a Deus. Para você ver. Essa foi a primeira cura. Vamos. A outra, eu fui cometida de um câncer no seio em 70. Certo? Em 70. Eu fui ao médico. Eu fui ao médico e o médico disse, dona Luzia, é o seguinte, a senhora precisa fazer uma radiografia contrastada. Mas aí o médico que faz isso aqui, ele viajou. Agora, a senhora quer ir a Recife? Eu vou lhe mandar a Recife. Porque lá em Recife tem o diretor, é meu compadre. Eu mando uma carta para ele e ele vai lhe atender logo. A senhora tem família lá? Digo, tenho não, mas eu vou. Aí eu tinha a irmã Joana Borges, que era justamente irmã Lusa, eu vou para Recife, porque eu tenho minha filha lá em Recife e eu vou amanhã. Você quer ir comigo? Eu vou. Aí falei com o Levi e disse, vá. Aí eu fui, quando cheguei lá, que entreguei a carta a ele olhou assim, olhou para mim, mandou imediatamente, chamou os enfermeiros, mandou fazer todos os exames que eu precisava, viu? Aí disse, olha, seu caroço é um caroço e é maligno. E acontece o seguinte, que a senhora precisa tirar esse caroço. Se a senhora quiser ir para lá, a senhora vai e tira lá. Se não quiser que como é uma clínica especializada, a senhora tira aqui. Aí eu disse, tá certo. Aí eu digo, não, eu vou ficar aqui. Mandei avisar para meu esposo que eu ia fazer essa cirurgia e ia ficar lá. Aí está certo, faça o que você achar melhor aí para você. Aí eu fiquei, justamente. Jesus é tão bom que nesse período, meu pai tinha ido visitar uma vaca que tinha dado cria. Quando ele voltou, foi descer do cavalo. Quando foi descer do cavalo, tinha uma pedra. Ele pisou na pedra, escorregou, quebrou o fêmur. Aí foi para o hospital. Estava em João Pessoa. Aí justamente, aí eu tinha marcado a minha cirurgia para depois de São Pedro. Aí justamente, aí o médico disse, olha, segunda-feira eu vou fazer terça-feira é a sua cirurgia, dona Luzia. Terça-feira a senhora esteja aqui. Mas quem quiser passar São Pedro em casa,
pode ir e esteja aqui no dia, se domingo você esteja aqui, tá certo, eu vou. Aí, se era de vir para casa, eu fui para João Pessoa visitar meu pai que estava hospitalizado. Quando cheguei lá, ele estava com a perna para cima. Aí eu disse assim, digo bem. Aí fui visitar ele, aí falei com o irmão, com o pastor, viu? Que era irmão Antônio das Chagas, desse tempo. Aí eu disse, irmão Antônio, vou lhe pedir um favor, o que é? Quero que o senhor visite meu pai, para o senhor visitar meu pai. Vá visitar ele, por favor, faça esse favor. E fale de Jesus para ele, que ele não é crente. Está certo, irmã Luza. Aí foi. Chegou lá, conversou com ele, falou de Jesus para ele. Ele aceitou Jesus. Aceitou Jesus. Aí eu fiquei feliz, voltei para Recife, fiz a cirurgia. Quando eu volto da cirurgia, veio para João Pessoa, meu cunhado foi me apanhar, fiquei na casa da minha sogra, e depois ele vinha me trazer aqui em Natal, né? Aí quando eu vi, estava na casa da minha sogra, Jesus usou, chegou lá uma irmã que eu não conhecia, usou essa irmã para mim. E disse, minha filha, eu vou te curar. Olha, eu tinha tirado o caroço, né? Eu vou te curar. Porque eu preciso de ti, no meio dos meus. Uma grande obra tenho para tu fazer. Eu vou te curar. Bem, mas eu digo, bem, já tirei o caroço, naturalmente, Jesus vai curar tudo, e eu vou fazer. Com 4 meses, o caroço estourou no outro lado. O câncer estourou no outro lado. Aí já estava grande, tamanho de um limão. Aí eu disse, Levi, tem que ver como é que está. Aí a minha filha sempre não tinha telefone, era tudo por meio de Telegrama. telegrama. Aí telegrafou para o médico disse, traga ela no dia 15, na outra segunda-feira. Na outra segunda-feira. Aí traga ela, agora avise, porque eu tenho que tirar o seio todo. Agora vai ser o seio todo tirar. Aí tá certo. Mas naquela segunda-feira, era o dia do ciclo de oração de Lagoa Seca. E meu marido era dirigente da congregação. Né? Levi era dirigente da congregação. E eu fui, fedendo, que o câncer fedia, que era uma coisa demais. Era desse que fede. Aí eu fui, me ajoelhei logo junto da porta para ninguém sentir. Aí a irmã me viu, disse, irmã Luza, venha para frente. Eu disse, não, minha filha, eu vou ficar aqui mesmo. Então, isso antes Jesus usou uma irmã, eu estava cá atrás, já estava todo mundo ajoelhado, orando, ninguém me viu quando eu cheguei. Fiquei no segundo banco, junto da porta. Aí Jesus usou minha irmã lá na frente e disse, eu estava orando, né? Pedindo ao Senhor. Digo, Senhor, eu tenho 9 filhos. Como é que eu vou deixar esses filhos? 9 filhos. Aí ele disse assim, Jesus usou a irmã, disse assim, minha serva, se tu creres, olha, o que tem, tu estás me pedindo direção, mas fica no lugar em que tu estás. Porque o que tem no teu seio, só quem dá jeito sou eu. Mas se tu creres, ainda hoje eu te curo. Eu digo, eu creio, Senhor. Eu creio. Aí fui para casa, aí a irmã me chamou, fui lá para frente, tudo. Aí eu fui para casa, mas nada, o caroço do mesmo jeito. Aí voltei de tarde.
Jesus não me curou. De tarde, a irmã teve uma visão. Irmã Lusa, eu tive uma visão agora com você. Como, minha irmã? Eu vi uma mão na tua cabeça, em cima da tua mão, em cima, um chuveiro. E o que caía do chuveiro era como sangue. Quando parou, aquele chuveiro saiu e desceu água pura sobre você. Te banhou naquela água. Eu digo, tá bem. Aí, mas mesmo assim, aí ela disse, Jesus vai te curar. Mas não me curou de tarde. Aí, justamente quando foi de noite, Levi foi para a igreja com os meninos maiores e eu fiquei com vocês que era pequeno. Que quando aí ele chegou, lanchou, foi dormir com os meninos e tudo, aí eu olhei assim, arrumei todo mundo, que quando eu olhei tinha um relógiozinho assim na parede, né? Aí eu olhei assim para o relógio e disse, Senhor, Levi já estava dormindo. E eu me sentei na cama para orar, que eu não podia. Aí eu disse assim, Senhor, falta 20 minutos para meia-noite, Jesus. 20 minutos, Jesus, para meia-noite. Tu me dissesse que se eu cresce, tu me curava ainda hoje. Então falta 20 minutos. Então, dentro de 20 minutos, Jesus, tu pode me curar. Só tem 20 minutos para tu me curar. Porque ele disse que era hoje, só tinha 20 minutos. Aí, irmão, quando eu fui me deitando, aí chegou aquela pessoa junto de mim. Eu não vi a pessoa, mas pegou assim no meu braço. Pegou nesse braço aqui, fez isso. Eu deitada não. Quer dizer, não, eu estava deitada já. Aí justamente, aí, quando a gente vai fazer o exame de sangue, que não sente a agulha furar, né? Mesmo assim eu senti quando a agulha entrou. Quando foi entrando, eu fui me apagando. Nem me cobri, não me cobri mais, que não deu tempo. Joguei o lençol em cima das pernas assim, com essa mão, que não me cobri mais. Adormeci. Dormi a noite toda. Quando foi 6 horas da manhã, que eu olhei para o relógio, Levi dormindo, que ia para o quartel, tomar café para ir para o quartel, já vi dormindo. Todo pai foi uma anestesia geral em todo mundo, e todo mundo dormindo. Aí eu digo, meu Deus, todo mundo, ninguém se acorda. Peraí. Aí meti os pés, me levantei. Corri para a cozinha. Eu não pegava, irmã, nem numa chaleira, que não podia. Mas eu peguei na chaleira, botei água, botei no fogo, ajeitei o fogão, botei. Eu digo, oh, gente, eu estou diferente. Eu estou fazendo tudo isso que eu não fazia? Peraí. Aí passei a mão no seio, não tinha mais nada. Tinha desaparecido tudo, graças a Deus. Aí eu voltei gritando, Levi, 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 te levanta 6 horas. Olha, Jesus me curou. Olha aqui, passa a mão. Não tem mais nada. Olha aqui, acordou tudo quando foi de menino, acordou tudo. Olha aqui, Jesus me curou. Não tem mais nada, não tem mais nada. E Jesus me curou. O meu filho, a voz, que estava com problema na perna, que ia fazer uma radiografia no outro dia, naquele dia, eu tinha que fazer uma radiografia. Jesus curou até a perna dele. Curou e curou a perna dele. Não precisou fazer o exame, nada mais. Por isso é que eu digo, Jesus me curou, viu, irmão? Esse aqui é. Glória a Deus. Agora acontece o seguinte, que Jesus disse que ia me curar para eu trabalhar, né? Então, meu marido, apesar de ser um homem crente, mas ele via a minha situação com 9 filhos dentro de casa. E somente uma menina para me ajudar. Ele disse, Lúcia, você não pode ir trabalhar desse jeito. Como é que você pode deixar esses meninos assim? Aí eu não fui.
No dia que completou 1 ano, no dia que completou 1 ano, aí eu fui o culto de oração, o culto na igreja da 2, quem estava dirigindo era a irmã Epitácio Araújo. Aí chegou e disse, a irmã Lusa chegou, ela vai contar a benção dela, que Jesus curou ela. Aí eu fui, ele me deu a oportunidade, eu contei a história, mas, irmão, quando foi no outro dia, já amanheceu, ó, a mancha no meu seio. Aí ficou aquela mancha, com 15 dias, eu não aguentava mais nem, estava aquela mancha do tamanho de um limão. O seio estava por ali. Aí eu disse, Levi, olha aqui como eu sei como está. Ele disse, meu pai do céu, mas Lusa, por que você deixou ficar desse jeito? Por que você não foi o médico? Eu digo, não fui o médico, porque você não deixou eu ir trabalhar. Jesus disse que me curou para eu ir trabalhar. Você não deixou, então agora está aqui o resultado. Eu não vou tomar, nem vou a médico, nem vou tomar água fria por remédio. Ele disse, mas já está estourando, tem 2 olhos para estourar. Amarelo aqui, para estourar. Se estourar, como é que vai ficar? Digo, não vai ficar, porque Jesus não vai deixar estourar, viu? E eu vou mostrar a você que é por causa disso, ele não vai estourar. E eu vou mostrar a você que não vai estourar. Aí fui para o meu quarto, digo, Jesus, honra a minha fé. Tu viste as palavras que eu disse a meu marido, então honra a minha fé. Aí fui dormir. Fui dormir. No outro dia, que quando eu amanheci o dia, que eu olhei, o meu seio estava feito aquele papo. Eu digo, olha aqui, venha ver. Eu não disse que Jesus não ia estourar? Quem vai estourar agora sou eu. Aí ele disse, agora vai trabalhar, pode ir. Aí eu fui trabalhar. No ciclo, aí eu fui para o ciclo de oração e fui para a visita. E acontece que eu ficava sozinha. Quando foi uma noite, aí eu acordei com aquela voz, Lusa, Lusa. Aí eu digo, oxi, uma voz de homem, bem aquela voz bem mansa. Aí disse assim, te levanta e ora. Aí eu me levantei 2 horas da manhã, eu digo, só pode ser coisa de Deus, porque o inimigo não manda ninguém orar. Aí eu me ajoelhei e comecei a orar. No que eu estava orando, apareceu na parede como uma televisão, entendeu? Eu me vendo trabalhando ali, distribuindo cesta básica, distribuindo pacote de feijão, pacote de leite, dando para os irmãos. Eu disse, oxê, como se diz, o mês todinho. Aí eu digo, não é possível. Aí quando foi, aí eu digo, bem, Levi estava lá, eu convidei irmã Lourdes, Lourdes Moura, Daza e Raimunda, para a gente fazer um jejum, e eu queria saber aquilo ali. Aí justamente a gente fazer aquele dia de consagração lá em casa. Elas vieram, e quando a gente estava orando, Jesus usou irmã Raimunda, e disse assim, minha serva, o que eu tenho te mostrado, olha, é para tu fazer. Eu quero te dizer que alguém pode dizer assim, mas ela, por quê? Ela só tem o primário. Como é que ela tem condição de fazer um trabalho desse? Aí, mas acontece o seguinte, que a tua formatura, quem vai dar sou eu. E vou te dar hoje vou te dar o anel de formatura. Vou botar no teu dedo o anel. Aí ele disse, e vai, fala com o anjo da minha igreja para que ele consinta fazer o que eu quero que tu faça. Mas não disse o que era. Eu fiquei assim, terminou a consagração, muito bem. As irmãs ouviram, né, o que Jesus tinha dito, e aí eu fui e chamei Elinaldo.
Nesse tempo eu tinha muita intimidade com ele, nada. Vivia com a mocidade, né? Lá em casa. Eu digo, Elinaldo, toda noite está aparecendo isso aqui. E eu vejo no orar, eu vejo eu fazendo, eu me vendo trabalhando, fazendo esse trabalho. Outra noite eu vi eu trabalhando com um bocado de criança. Outro dia eu vi eu trabalhando com um bocado de velho. E eu não sei, Elinaldo, eu estou sem saber o que é. Ele disse, Luz, isso é um centro social. Eu digo, como? Como é que já se mandou fazer um centro social? Que eu não sei nem o que é um centro social. Não sei nem o que é. Aí ele disse, bem, mas eu sei, é um centro social. Vamos falar com o irmão João Batista. Eu digo, o senhor já mandou eu falar com ele. Vamos, marcou. Elinaldo marcou. Aí nós falamos com o irmão João e nós fomos, justamente na sexta-feira, nós fomos fazer a, Reunião. a reunião lá com o irmão João. Aí eu fui expliquei para ele, aí ele disse, é o centro social. Mas, irmã Luza, Joãozinho já começou e não deu certo. Lázaro começou e não deu certo. Eu digo, porque foi Joãozinho e foi Lázaro. Mas acontece que esse é do coração de Deus. É Deus que quer, não é Joãozinho, nem é o irmão Lázaro. É Deus que quer. Aí ele disse, está certo. Então, aí Elinaldo começou a dar seu negócio, porque foi eu, ele e Doca e Eliel. Aí ele disse, irmã Lúcia, irmão João, essa aí é coisa de Deus. Aí ele aceitou, disse assim, ali mesmo a gente fez logo a ata, procurou logo fazer tudinho, a escrever, a diretoria, o conselho, entendeu? Aí eu disse, não, irmão João, disse, a senhora vai ser a diretora. Eu digo, não, irmão João, não me bote como diretora, não, porque eu tenho o primário e Doca tem o segundo grau. Deixe Doca, eu fico como a vice. Aí, é, aí ele disse assim, tá? Aí ele disse assim, tá certo, ele aceitou. Mas quando foi de noite, ele apresentou apresentou o conselho e não apresentou a diretoria. No domingo, Levi foi para a igreja, que ele dirigia a escola dominical, era superintendente da escola dominical. Aí eu fui fazendo até o embanhado do teu vestido. Fiquei no armarinho, que eu tinha um armarinho, fiquei fazendo sozinha, somente eu. Você tinha ido com seu pai para a igreja. Todo ele, você, e Mosael e Adiel, tinha ido com seu pai. E eu fiquei. Quando eu estava fazendo, ele estava sozinho em casa. Aí eu ouvi aquela voz. Quem foi? Aquela voz bem mansa, voz de homem, mas mansa. Quem foi que eu usei para tirar o meu povo do Egito? Eu digo, oxê, eu estou sozinha. O que está falando aqui? Porque não tem ninguém, tudo fechado. Aí, novamente, quem foi que eu usei para tirar o meu povo do Egito? Aí eu digo, Senhor, foi Moisés. Na mesma hora, eu liguei a Elinaldo. Irmã Lúcia, eu disse, o que é, Elinaldo? Disse, irmã Lúcia, eu tenho um recado para a senhora. Eu digo, quem? De quem? De irmão João Batista. Disse, se a senhora não ficar como diretora, ele também não vai deixar ir à frente. Aí eu dei aquela risada, já tinha escutado a voz, né? Aí eu disse, tá certo, Elinaldo. Diga a ele, usei aquela expressão da rainha. Tá certo, Elinaldo. Se for para o bem do povo, diga a ele que eu fico. Dom Pedro, mamãe, Dom Pedro. Aí Elinaldo deu aquela risada e eu também, né? Está certo. Aí foi, disse a ele, e de noite, no domingo, ele já apresentou a diretoria novamente e apresentou a diretoria e o conselho. Tudo em ordem, tudo bom. Nesse tempo, o tesoureiro era o irmão
Peraí, deixa eu me lembrar do nome dele. Justamente ele disse, irmão João, porque irmão João, ele dirigia, ele toda sexta-feira, ele tinha aquela relação dos irmãos, e ele distribuía para cada irmão uns R$ 50, outro 20. E naquele tempo, R$ 50 era muito dinheiro, não era reais, né? Era cruzeiro, não é reais. Era real. Era reais. Reis. Cruzeiro é hoje. Não, é real. É. Aí, justamente. Aí, irmão Cruzeiro? Antão, que era o tesoureiro, disse, irmão João, ótimo, porque a irmã Luza fica com a lista, a gente dá o dinheiro a ela e ela vai dar todo mês, toda semana, ela vai dar ao pessoal. Livre do senhor estar com esse pessoal todinho aqui. Isso é mesmo. Aí ele me deu a lista dos irmãos, uma folha pautada cheinha, e me deu dinheiro, R$ 100 e poucos. Aí, justamente, na primeira semana, eu distribuí para os irmãos, cada um de acordo com a lista, distribuí. Quando foi na outra semana que eu fui apanhar, ele disse, irmã Luza, eu tenho uma notícia muito ruim para a senhora. Eu disse, o que é, irmão Antão? Disse, irmão João, disse que a senhora se virasse, que não lhe dava mais dinheiro, não. A senhora agora se virasse para pagar o povo. Eu digo, pronto, e agora, Jesus? Irmãos, olha, isso me deu uma tristeza tão grande. Eu me ajoelhei, chorei tanto. Digo, Jesus, como é que tu manda eu fazer um serviço numa situação dessa? Tu não sabe que eu não sei pedir? Tu sabe que eu não sei pedir nada? Para mim, eu não sei pedir nada. Aí o Senhor disse para mim, disse, não te preocupa. Aí, justamente, aí eu já tinha feijão, arroz, fubá, foi. O açúcar já tinha, a farinha já tinha, a rapadura já tinha. Digo, tá certo, Xande. Aí ele me franqueou para eu comprar o que eu quisesse. Aí eu fui, chamei a irmã Lourdes e mais duas irmãs e fizemos as cestas básicas, que quando os irmãos chegaram para receber 20 centavos, o que mais recebia era o irmão que era diácono, estava doente, recebia um cruzeiro, não, R$ 1.000. O resto era 50, era tudo abaixo. Que quando os irmãos chegaram, que encontraram aquela cesta, ficaram tão contentes, porque eu quero que eles comprassem com 50 cruzeiros. Nada, né? E levar aquela cesta básica. Tinha irmão que saía chorando. Saiu chorando. Irmãs e irmãos que saíram chorando. De contente. Ficou feliz e pronto. Tinha tudo. Distribuía. Era cesta básica para toda a congregação daqui. Era um trabalho muito, muito bonito. E quando eu deixei, viu? Aí era um trabalho maravilhoso. Eu deixei distribuindo para toda a congregação, porque tanto era crente como descrente recebia a cesta. Então eu recebia 300 cestas. Eu distribuía todo mês. Era um trabalho maravilhoso. Um trabalho que eu dava conta do abrigo. O abrigo tinha 20 velhinhos, quando eu deixei. Dava conta do abrigo, saía, ia na creche, via a situação das crianças, voltava para o abrigo, via a situação do abrigo, resolvia tudo, ia para o CIAD. No CIAD eu dava curso lá. Dei o curso lá, nós demos o curso. Dava curso de pintura, curso de datilografia, que nesse tempo era datilografia, curso de corte e costura, curso de eletricista, tem um irmão que dava curso de eletricista, e Culinária. de cabeleireira. Culinária. Hein? Culinária. De comida, fazer comida, de culinária. E culinária também. Tudo isso tinha curso.
Tinha os dias, cada dia tinha um curso. E justamente, aí tinha todos esses cursos foram dados. Muitos em muitas congregações. Aí justamente, e o mais interessante, foi, foi de uma igreja que eu dei o curso de eletricista, lá nós demos o curso de eletricista, foi nas Rocas. Eu quero te dizer uma coisa, e tinha 15, tinha 15 meninos fazendo o curso. Eu quero dizer a você que a metade daquele jovem, quando terminou o curso, aceitou Jesus. Todos aceitaram que aceitou Jesus. Outros casaram lá, na igreja, e ainda hoje tem gente trabalhando. Desses irmãos, ainda tem gente trabalhando. Muitos já foram embora, mas outros estão trabalhando. Entendeu? E assim nós fizemos o trabalho. A visita fez muito trabalho. Eu trabalhava no ciclo de oração, trabalhei 25 anos como dirigente da visita da Igreja Central. Ainda tenho lá, ainda tenho aí a placa. 25 anos trabalhei na visita da Igreja Central. Trabalhei na visita de Candelária. Eu quero deixar para minha família, porque eu tenho 22 netos e 23 bisnetos. E já tenho um tataraneto. Já estou na 4ª geração. Pela graça, pela misericórdia de Deus, estou aqui, né? E eu quero deixar para minha família, né? Tenho meus sobrinhos, parentes, minha cunhada, família do meu esposo, toda a minha família. Eu quero deixar e quero dizer para todos vocês que Deus tem me dado vida e vida com abundância. Mas eu creio que Deus tem me dado vida porque eu tenho cumprido com aquilo que Deus tem mandado eu fazer. E eu digo para vocês, tenham muito cuidado. Quando receber ordem de Deus para fazer o trabalho, pode ser o que for, podem fazer, porque Deus se responsabiliza por aquilo que Ele manda fazer. Muitas vezes a gente não tem capacidade, mas Ele dá a capacidade que for necessária para fazer o trabalho. Porque assim Ele fez para mim. Ele fez comigo e tem feito ainda hoje, ainda continua fazendo. Ainda estou trabalhando para Jesus. Ainda estou fazendo o que Jesus mandou eu fazer. E vou continuar até os últimos dias da minha vida. Porque Deus é misericordioso, Ele é bom, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa família, Ele cuida de todo jeito, Ele cuida das menores coisas. Das menores coisas. Ele cuida de nós. Porque o meu prazer é ver toda a minha família servindo a Jesus. Né? Toda a meus netos. Quando eu olho assim, quando eu reúno os meus netos, a minha família, meus netos, que aqui no Dia das Mães, que vejo meus netos, meus bisnetos, todos aqui que eu vejo, 20, 30 pessoas aqui dessa sala, aqui, vejo que todos são meus netos, parentes, tudo. Eu fico feliz. Então, eu quero dizer para todos eles, né? Para os meus netos, bisnetos, né? Que muitos já são adultos, né? Servindo ao Senhor, que continue, porque a coisa melhor que tem é ser servo de Deus. Foi a coisa melhor que eu encontrei na minha vida, foi ser, como se diz, serva de Jesus.
servir ao Senhor. Eu sirvo com toda alegria e essa tem sido a minha felicidade. E desejo que toda a minha família, meus netos, bisnetos, tataranetos, que todos cresçam servindo ao Senhor. Porque não tem coisa melhor do que ser crente na pessoa de Jesus Cristo. Não crente diz assim, crente por ser crente, não. Crente de verdade. Crente sentindo o poder de Deus. Sentindo Deus na sua vida. Ter comunhão com Deus. Ser sincero, porque isso é muito importante na vida da pessoa. Ser sincero. Ser crente de verdade. Sentindo a comunhão, como se diz, a aproximação com Deus. Dizer assim, Senhor, ver Deus na sua mente. Orar e saber que Deus está ouvindo. Ouvindo. Saber que Deus é fiel em tudo que faz. Então, eu deixo esse recado para todos eles, que continue servindo ao Senhor, que não tem coisa maior, porque é como diz a palavra de Deus, não é a fome, não é a nudez, não é a perseguição, nada nos separa do amor de Deus, porque durante esse tempo de crente, eu quero dizer, nunca houve um dia para dizer assim, hoje eu tive vontade de deixar Jesus. É o contrário. Eu digo todos, Jesus, eu tenho o prazer em te servir. E tem dias que eu abraço Jesus. Acredita? Pela fé, dou cada abraço em Jesus, cada abraço em meu Pai. Senhor, me permite que pela fé eu te beije. Porque é bom sentir a presença de Deus na nossa vida. Não tem coisa melhor do que ser crente fiel a Deus. Então eu me sinto feliz, orgulhosa em dizer que sou uma serva de Jesus. Uma filha de Deus. Isso é muito bom. Glória a Que Deus. Deus nos abençoe.